Na minha opinião, o draft da NBA de 2010 é a pior classe de draft da década de 2010, mas não necessariamente pelos motivos que você pode imaginar. Primeiro, o resto da década está cheio de classes incríveis. E segundo, o principal problema desse grupo, especialmente no topo, foram as lesões. Há muitos jogadores talentosos dessa classe, então o que houve com o draft da NBA de 2010? Primeiro é John Wall. Ele era o jogador número 1 do ensino médio no país e foi para Kentucky em sua temporada de calouro. Ele integra um grupo de jogadores de Kentucky que aparecerá bastante neste vídeo. Isso foi em 2009, início da era do 1 e pronto no basquete universitário em Kentucky. E esse time de Kentucky especificamente foi uma grande parte disso. Ele foi eleito All-American e jogador do ano da Southeastern Conference como calouro em Kentucky, entrando no draft de 2010 como favorito à primeira escolha geral. Ele é um armador incrivelmente atlético e rápido que conseguia chegar à cesta quando quisesse. Mesmo com dúvidas sobre suas habilidades de arremesso e armador, todo o resto já estava presente em John Wall. Ele foi selecionado pelo Wizards, mas a situação era terrível para ele e qualquer um, pois o time era péssimo. Eles eram caros, velhos e jogadores lesionados como Gilbert Arenas ainda estavam lá, e John Wall era realmente a única peça jovem para se construir em volta. Ele chegou como novato, como todos esperavam, sua eficiência era baixa por causa do time, mas jogou muito. Ele era empolgante e peça-chave para o futuro da franquia. Ele ficou em segundo lugar na votação de novato do ano naquele ano porque Blake Griffin, que foi a primeira escolha geral do ano anterior, ganhou o prêmio. Na verdade, porque ele perdeu toda a sua temporada de novato devido a uma lesão. A partir daí, as coisas continuaram a evoluir positivamente para o Wall. Ele teve lesão no joelho no terceiro ano, jogou só 49 jogos, mas o time melhorou. Adicionando caras como Bradley Beal e Wall, o time se torna um time de All-Stars no quarto ano, chega aos playoffs e eles vencem a série da primeira rodada. John Wall, com apenas 23 anos, foi a primeira escolha do draft. Ele já foi para o All-Star Game, venceu uma série de playoffs e as coisas estão melhorando em Washington. Ele nunca se tornou o arremessador que precisava ser para ser realmente um jogador de elite, mas era impossível mantê-lo fora do garrafão. Tinha um bom jogo de média distância e, como eu disse, era claramente uma peça fundamental para os Wizards. E tudo culmina na temporada de 2016-2017, que é indiscutivelmente o melhor time do Washington Wizards da era moderna. Desde então, não ganharam 50 jogos nem foram às finais de conferência. O time de 2016-2017 foi o mais próximo que chegaram desses marcos desde 1979. Eles venceram 49 jogos, chegaram à segunda rodada dos playoffs, foram até o jogo 7 e tinham um bom time. Eles tinham John Wall, Bradley Beal, Otto Porter, Kelly Oubre, Bojan Bogdanovic, Marcin Gortat e Ian Mahinmi, em quem gastaram muito na última off-season. Esse era um bom time e eles chegaram às finais de conferência. Eles enfrentam o Celtics, que superou as expectativas, mas os Wizards são melhores. Com Isaiah Thomas e Avery Bradley liderando, os Wizards eram superiores a eles. Eles perdem em 7 jogos na segunda rodada, desperdiçando chance de ir às finais de conferência no famoso jogo do Kelly Olynyk. No jogo 7, ele acerta 10 de 14 e marca 26 pontos, saindo do banco, e os Celtics vencem. E esse é o auge absoluto da era John Wall nos Wizards, e tudo vai ladeira abaixo a partir daqui. Algumas coisas aconteceram, inclusive uma nesta série. Wall é ótimo, mas sua deficiência no arremesso continuará limitando-o em playoffs de alta pressão. Os Celtics o deixavam arremessar em vários momentos da série, por isso o Beal parecia ser o principal. Pensando no futuro dos Wizards, ele entra para o All-NBA naquele ano, o que é bom para ele. Mas isso o prepara para assinar um contrato Supermax gigantesco na off-season seguinte, que ele realmente assina. 4 anos e 170 milhões de dólares. A partir daí, as lesões viram o maior problema para Wall, resultado de azar e de seu estilo de jogo. Após assinar a extensão de 4 anos e 170 milhões de dólares na off-season de 2017, logo depois de quase chegar às finais de conferência e ser escolhido para o All-NBA, Wall atuou só mais 73 jogos pelos Wizards e 147 na NBA devido a lesões. Após passar pelos Rockets e Clippers, assim terminou o que já foi uma carreira muito promissora na NBA. Em segundo lugar, agora está Evan Turner. Na terceira temporada em Ohio State, ganhou o jogador universitário do ano, entrou no draft e foi escolhido em segundo lugar pelos Sixers. Ele tem um conjunto de habilidades muito interessante como esse jogador de perímetro mais alto que podia conduzir a bola, pontuar e criar jogadas. Havia dúvidas sobre seu arremesso e por ser um jogador universitário mais velho. Naquela época na NBA, jogadores de terceiro ou quarto ano de faculdade ainda eram frequentemente escolhidos entre os 5 primeiros do draft. E ele vai para um bom time dos Sixers como novato.
Eles fecham com 41 vitórias e 41 derrotas após vencer só 27 jogos no ano anterior. Eles contam com Doug Collins, Elton Brand, Andre Iguodala e Drew Holiday. Um time sólido. Embora Turner não tenha contribuído muito, mostrou sinais promissores. O problema foi que, após 2 anos dele lá, os Sixers iniciaram a reconstrução com Sam Hinkie. Trocaram todos e Turner acabou ficando para trás. Ele nunca realmente se desenvolveu da forma que o time queria e simplesmente não era bom o suficiente para ficar com a bola o tempo todo. Além disso, ele não conseguia espaçar a quadra como arremessador sem bola. Ele é trocado para o Indiana Pacers na 4ª temporada, poucos anos após entrar na liga como segunda escolha geral do draft. Na off-season de 2014, ele assina com o Boston Celtics como agente livre, mudando totalmente sua carreira. Ele é um dos melhores reservas da liga. O Boston Celtics de 2015 e 2016 superou expectativas e Turner exemplificou isso. O papel dele na NBA de repente ficou claro como um cara que podia conduzir a bola, às vezes talvez tentando amenizar algumas preocupações com arremessos. Foi uma ótima peça para Boston. Na off-season de 2016, Evan Turner usa seus 2 bons anos no Celtics para assinar um contrato de 4 anos. Um contrato de $70 milhões com o Portland Trail Blazers, o que é um número absurdo para um cara do banco que tem média de 10 pontos por jogo. Isso tem relação com o verão de 2016, com o aumento do teto salarial e da receita na liga, circulava muito dinheiro. E não foi só Evan Turner que conseguiu um contrato grande. Ian Mahinmi, que mencionamos anteriormente, também conseguiu um contrato grande. Muitos caras ganharam dinheiro e Evan Turner soube aproveitar o momento para lucrar. Os Blazers acreditaram que ele complementaria Dame e TJ McCollum como elo de ligação, mas não deu certo. Ele não se encaixou no time e, após temporadas ruins em Portland, foi trocado para o Hawks em 2019. Essa foi a última vez que vimos ele. Uma carreira estranha para um jogador talentoso, escolhido em 2º lugar geral. Agora, o próximo é o 3º geral, Derek Favors, indo para o New Jersey Nets. Ele foi destaque no ensino médio, jogou na Georgia Tech, teve boa temporada e entrou no draft. Ele era considerado um atleta ágil, com porte grande e habilidades de garrafão em evolução. Ele era muito jovem quando entrou no draft. Talvez ele tenha sido o jogador com mais potencial daquele draft, exceto pela primeira escolha, John Wall. Ele foi a 3ª escolha do New Jersey Nets, selecionado em abril de 2010 e fevereiro de 2011. Menos de um ano depois ele é trocado para o Utah Jazz. Ele disputou só 56 jogos pelo seu primeiro time como uma das 3 primeiras escolhas. O Nets estava em uma situação bem estranha na época. Eles iam se mudar para o Brooklyn em breve, eles tinham uma nova diretoria no comando, eles queriam ficar bons rapidamente e surgiu uma oportunidade para eles naquela janela de transferências de trocar pelo Deron Williams do Utah Jazz. E o Favors foi o principal nome do pacote que foi enviado de volta para Utah. Ele foi para Utah. Derek Favors era um bom jogador da NBA, não se engane. Era ótimo reboteiro, tinha habilidades ofensivas e defendia bem. Ele nunca fez nada extraordinário ou em nível de All-Star. Sinceramente, ele talvez só seja um exemplo de alguém jogando na era errada. Ele é um clássico, como um ala pivô dos anos 80 e início dos 90, jogando numa era mais moderna. E ele era bom, mas nem sempre era o melhor grandalhão do time, então às vezes seus minutos eram reduzidos. Se você só quer jogar com um grandalhão de cada vez, já teve Paul Millsap, depois Rudy Gobert e Favors. O papel dele estava sempre mudando, mas ele era muito bom. Ele teve uma temporada em Utah com média de 16 pontos e 13 rebotes, mas nunca atingiu um teto alto. Por isso ele foi uma das 3 primeiras escolhas do draft. Depois disso, ele passou por New Orleans, voltou para Utah e depois foi para Oklahoma City, onde encerrou sua carreira em 2022. Ele disputou mais de 800 jogos na NBA, incluindo temporada regular e playoffs. Mas, francamente, como uma das 3 primeiras escolhas, foi um jogador bem esquecível nessa classe, falando em jogadores esquecíveis. Em 4º lugar geral estão Wesley Johnson e o Minnesota Timberwolves. Ele se declarou para o draft após seu 3º ano em Syracuse, onde foi escolhido para o primeiro time All-American, em seu último ano com a equipe. Reconhecido como pontuador sólido com bom tamanho e envergadura, capaz de defender e pontuar de forma consistente. Mas ficou bem claro desde o início que isso foi um erro novamente. Mais um exemplo de alguém que hoje não seria escolhido tão alto na NBA só por uma ótima temporada universitária. Como um jogador mais velho na universidade, ele jogou bem na faculdade, mas simplesmente não tinha o perfil para a NBA. Não era atleta de elite, nem tinha tamanho ou habilidades excepcionais. Esse foi o 2009, quando David Kahn ficou famoso por escolher Johnny Flynn e Ricky Rubio em vez de Steph Curry em Minnesota. Em 2 anos, eles tiveram 3 escolhas no top 10 e ficaram com Johnny Flynn, Wes Johnson e Ricky Rubio, que era bom antes da lesão. Johnson ficou só 2 anos nos Timberwolves.
Não foi bem e passou por Suns, Lakers, Clippers, Pelicans e Wizards. E ele jogou 9 temporadas e mais de 600 jogos, mas foi completamente irrelevante durante todo o tempo em que esteve na liga. Ele atuou pela última vez na NBA em 2019 pelo Washington e jogou uma temporada na Grécia em 2020. E mais recentemente foi analista de transmissões dos Pelicans na temporada 2024-2025. O próximo talvez seja o Sacramento Kings. Essa era essa definição de uma organização disfuncional na época. E como a carreira dele se desenrolou no Kings é provavelmente exatamente como você imaginaria. Ele chega, joga bem e apresenta números impressionantes. Ele foi 2 vezes All-NBA, teve temporada de 27 pontos e 12 rebotes, mas o time nunca vence. Isso não é necessariamente culpa dele. Se você voltar e olhar para alguns daqueles times do Kings, o melhor jogador com quem ele jogou durante sua passagem. Tinha talvez uma boa versão do Tyreke Evans ou do Isaiah Thomas, que nem jogou tanto assim pelo Sacramento e acabou encontrando seu papel em outros times depois. Houve muita troca de técnico, né, o que irritou bastante o DeMarcus Cousins, como na demissão de Michael Malone do Sacramento. Mas o jogo do Cousins ainda tinha muitos defeitos, e para seu tamanho não era eficiente. Às vezes, ele simplesmente não prestava atenção na defesa e não estava realmente focado em vencer jogos de basquete. É Sacramento. Eu não posso culpá-lo, mas ainda havia, com certeza, falhas. Mesmo assim, o time assina com ele esse contrato enorme e logo percebe que provavelmente não vai ganhar nada tão cedo. Com o resto do elenco do jeito que está e com Cousins no centro disso tudo, especialmente enquanto alguns desses problemas de atitude continuam. Na janela de transferências de 2017, ele é trocado para o Pelicans por Buddy Hield e uma escolha de primeira rodada. O Pelicans tentava desesperadamente manter Anthony Davis satisfeito em Nova Orleans. 18 meses depois, ele vai para o Lakers após a troca. A dupla Cousins e Davis foi uma tentativa de mantê-lo, e ele encerrou 2017 no Pelicans. Ele foi sólido, mas no ano seguinte, isso é algo que eu sempre vou defender. Algo estava acontecendo em Nova Orleans com Anthony Davis e Marcus Cousins no garrafão. Na NBA, enquanto todos baixavam e focavam no arremesso de fora, os Pelicans seguiram o caminho oposto. Eles colocaram 2 dos melhores pivôs da liga juntos no garrafão e as coisas aconteciam. Eles se defendiam porque suas habilidades se complementavam, um arremessava e o outro defendia. Eles espaçavam bem o garrafão e passavam bem a bola, especialmente o Cousins. As coisas iam bem até janeiro de 2018, quando Cousins rompeu o tendão de Aquiles de sua carreira. Ele nunca mais foi o mesmo. Foi pro Warriors naquela off-season com um contrato pequeno. Todo mundo ficou surpreso porque o Warriors já tinha Kevin Durant. As pessoas diziam, meu Deus, eles ainda vão adicionar DeMarcus Cousins também. Ele tinha média de 27 pontos e 12 rebotes, mas nunca recuperaram o DeMarcus Cousins diante da lesão. Nunca mais. Ele não foi tão bom no Warriors, se machucou de novo e a carreira acabou. Ele passou pelos Rockets, Clippers, Bucks e Nuggets. Mas aquela lesão em 2018 basicamente acabou com a carreira dele. Ele tinha muitas falhas como jogador, mas realmente acabou sendo colocado em situações terríveis, situações de azar, o que é realmente personificado pelas lesões que encerraram sua carreira. O próximo talvez seja a minha escolha aleatória favorita neste draft, que provavelmente ninguém vai se importar, e esse é Epke Udoh. Na 6ª escolha geral, o Golden State Warriors errou e por isso essa é minha escolha aleatória favorita. Esse é um período em que os Warriors pegaram Steph em 2009, Klay em 2011 e Draymond em 2012 e se infiltraram ali no meio em 2010. Com a escolha mais alta de qualquer um desses caras, Steph foi tipo o 9º, Klay ficou fora do top 10, Draymond saiu na 2ª rodada. Epke Udoh, o Warrior mais bem selecionado nesses 4 anos, foi um verdadeiro fracasso. Ele não fez absolutamente nada por eles. Ele foi um bom jogador universitário e defensor após 3 anos na faculdade, mas nada em seu jogo se destacou. Ainda não entendo por que ele foi o 6º escolhido nesse draft. Os Warriors precisavam de um pivô, mas havia opções melhores disponíveis. Ele atuou em 96 jogos em uma temporada e meia pelos Warriors e não era um bom jogador da NBA. Ele foi trocado para o Bucks, jogou pelo Clippers e pelo Jazz, e às vezes também passou um tempo jogando internacionalmente. Ele teve ótima carreira internacional por anos e hoje é assistente técnico do Atlanta Hawks. Ele jogou menos de 400 jogos na NBA em 7 temporadas. O legado dessa escolha foi só os Warriors desperdiçarem uma escolha. Imagine como esses times eles seriam se tivessem escolhido um dos caras que surgiram depois nessa classe. Incluindo Greg Monroe, 7ª escolha geral do Detroit Pistons. Ele é um dos melhores jogadores de basquete da turma e passa 2 anos em Georgetown aprimorando um jogo único. Ele era canhoto, sabia jogar de costas para a cesta, era um passador muito bom, talvez uma das partes mais fortes do seu jogo. E ele foi escolhido como a 7ª escolha geral pelos Pistons e, sinceramente, a maioria das pessoas achou que isso foi pouco para ele. Assim como Favors,
Monroe foi um bom jogador da NBA, mas atuou na época errada. Ele teve dificuldade para entender seu papel na posição. Ele seria ala pivô em outra época, mas atuou como pivô por necessidade, pois não arremessava de 3. Mas então, depois de alguns anos, eles adicionaram André Drummond, que com certeza vai jogar como pivô. Entender como esses dois jogariam juntos era confuso. Depois de alguns anos em Detroit, Josh Smith também entrou na história. No fim das contas, apesar de tudo, Greg Monroe era um bom jogador da NBA. Ele te dá cerca de 16 pontos, 9 rebotes e defesa sólida, podendo ser bom passador se quiser. Após 5 temporadas nos Pistons, eles passaram para outros jogadores como André Drummond. Ele assinou o contrato de 3 anos e 50 milhões de dólares com o Milwaukee Bucks. Foi bom no primeiro ano e virou 6º homem no banco no segundo. Atleticamente, ele desacelerou e teve dificuldades defensivas, sendo um encaixe estranho em alguns times do Milwaukee Bucks dos anos 2010. 2 anos depois, foi trocado para o Phoenix Suns por Eric Bledsoe e passou por vários times. Jogou pelo Phoenix Suns, Boston Celtics, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Washington Wizards e Utah Jazz nos anos seguintes. Atuou no basquete internacional e esteve na NBA pela última vez em 2022. Atualmente é treinador de desenvolvimento de jogadores no New Orleans Pelicans. Al-Farouq Aminu foi a 8ª escolha geral para o Los Angeles Clippers. Ele entrou no draft como ala muito atlético, com alto potencial e grande envergadura. Ele foi sólido na universidade, mas a escolha foi baseada em potencial e projeção. Ele foi a 8ª escolha do Clippers e tudo estava acontecendo lá. Eles têm Blake já citado, Eric Bledsoe, Eric Gordon e DeAndre Jordan. Infelizmente para Aminu, após uma estreia decepcionante, ele não ficou em Los Angeles. Na off-season de 2011, ele foi trocado para o New Orleans Hornets como parte da troca pelo Chris Paul. E ficou bem claro, bem rápido, que ele simplesmente não iria alcançar aquele potencial absurdo que as pessoas imaginavam para ele. No nível da NBA, ele não era bom o suficiente em pontuação ou no ataque em geral para ser o principal jogador, mas acabou se tornando um bom jogador de apoio. Ele foi um bom contribuidor para os Hornets, Mavs e principalmente para os Trail Blazers, onde teve alguns dos melhores anos da carreira e conseguiu um bom novo contrato. Também atuou pelo Magic e se aposentou em 2021 no Bulls. Essa escolha é importante porque ele participou da troca do armador, 3 e 2 alas foram escolhidos logo após, incluindo Gordon Hayward, que foi a 9ª escolha geral pelo Utah Jazz. Ele era um dos jogadores universitários mais famosos da classe na época do draft. Teve ótima carreira em Butler com Brad Stevens e foi a 9ª escolha geral do Utah. Era considerado um jogador versátil, capaz de pontuar, criar jogadas, marcar, conduzir a bola e pegar rebotes. Mas ninguém sabia no que ele se destacaria. No fim, virou um excelente jogador na NBA. Engraçado, é praticamente garantido que o Indiana Pacers, que tinha a próxima escolha, teria selecionado Gordon Hayward na 10ª posição se ele tivesse chegado até eles. Butler, caso não saiba, é uma universidade em Indiana, mas eles escolheram seu próprio ala, sobre quem falaremos a seguir. Hayward começou devagar como novato, mas evoluiu e virou All-Star. No 7º ano jogou em ótimos times do Jazz e ganhou fama ao entrar na Free Agency em 2017. O Jazz queria ele de volta com contrato máximo, mas Celtics e Brad Stevens também disputaram e o contrataram. Infelizmente, o desastre ocorreu para Gordon Hayward. Ele teve uma lesão grave na perna 5 minutos após iniciar no Celtics e nunca mais se recuperou. Apesar de várias lesões depois, ele ainda garantiu bom contrato com o Hornets em 2020 e foi sólido na equipe, mas nunca mais foi um All-Star e vivia machucado. E foi visto pela última vez na NBA com o Oklahoma City em 2024. Foi uma forma decepcionante de encerrar a segunda metade da carreira dele, dado o quanto evoluiu no início. Na 10ª escolha geral está um cara que, na minha opinião, seria a primeira escolha se refizessem o draft. Esse é o Paulo Jorge, que nesse cenário vai para o Indiana Pacers, sendo um prospecto interessante no draft. Ele era um prospecto de 3 estrelas no ensino médio e ficou 2 anos na Fresno State, mas mostrou alguns lampejos realmente impressionantes de atletismo e habilidade, mas também às vezes parecia que estava apenas levando o jogo na boa. Ele é um prospecto atípico, subiu tarde no draft e foi escolhido na 10ª posição pelo Indiana. Ele foi sólido no começo da carreira e depois das 2 primeiras temporadas ficou claro que os Pacers tinham acertado em cheio nessa escolha. Ele era excelente na defesa, parecia um futuro All-Star e continuou evoluindo após 4 anos de carreira. Aos 23 anos, Paul George já era peça central da franquia em um time que avançava nos playoffs e se firmou como um dos melhores jogadores de 2 vias de toda a liga. Na off-season de 2014, ele teve uma lesão grave na perna jogando pela seleção dos Estados Unidos da América e atuou só em 6 jogos no fim de sua 5ª temporada. E ele voltou, mas não estava exatamente no mesmo ritmo de antes e então começaram os rumores.
Paul George, da Califórnia, queria jogar perto de casa e conseguiu, mas 2 anos depois da lesão com os Pacers, voltou a ser um cara quase nível All-NBA. No verão de 2017, ele diz pra eles: "Vou embora. Podem tentar conseguir algo por mim. Me troquem para que vocês possam receber algo em troca. Porque eu vou sair na agência livre e não vou voltar para Indiana quando meu contrato acabar em 1 ano." Eles o trocaram para Oklahoma City após rumores de que times como o Lakers tentariam contratá-lo na agência livre ou via troca. O Thunder surgiu e ofereceu Domantas Sabonis e Victor Oladipo ao Indiana. Troca que prepara a corrida às finais em 2025. Foi um grande risco para o Thunder, pois George poderia sair na agência livre no ano seguinte, mas ele ficou no primeiro ano em Oklahoma City. Ele é bom, mas ainda está tentando descobrir como jogar ao lado do Russ, mas é convencido a voltar com uma nova extensão de contrato em Oklahoma City. Isso foi enorme para eles e preparou tudo o que aconteceu depois, incluindo um título em 2025. Isso ocorre porque Paul George renova após o primeiro ano. O segundo ano em Oklahoma City é o melhor da carreira dele. Com uma margem significativa, ele termina em terceiro na votação de jogador mais valioso, joga uma defesa incrível, tem uma média de 28 pontos por jogo e joga mais de 70 partidas. Mesmo sem sucesso nos playoffs em 2 anos, ainda foi uma vitória absoluta para o Thunder. George poderia ser uma boa escolha pelo que ofereceram, mas infelizmente as lesões sempre foram um problema para ele. Ele jogou 79 e 77 jogos por Oklahoma City. Mas depois disso, após seu segundo ano com o Thunder, ele fez várias cirurgias para corrigir várias lesões. E então houve aquele episódio com o Clippers. Kawhi quer ir para o Clippers na off-season de 2019 e ele quer que Paul George se junte a ele, então o Clippers abre mão de tudo, trocam Shai Gilgeous-Alexander, várias escolhas de draft e adicionam Paul George. Você pensa, Kawhi e Paul George juntos vai ser incrível. Infelizmente, não foi só azar ou uma má experiência na bolha. Após várias lesões, simplesmente não deu certo para Paul George. Nos Clippers, ele atuou em 48, 54, 31, 56 e 74 jogos ao longo de 5 temporadas. Sai para os Sixers em 2024, joga só 41 partidas por lesão e está na primeira temporada com o time até agora. Mesmo assim, Paul George ainda seria a primeira escolha em um redraft. Na minha opinião, especialmente por causa do quão bom ele era. Na temporada 2018-2019 no Oklahoma City, ele foi peça-chave em times bem-sucedidos nos playoffs em Indiana. Ele superou um monte de lesões, mas ainda assim, se você olhar no geral, é uma carreira interessante. Mas às vezes você ainda pode se decepcionar, mesmo que ele tenha sido incrível em relação às suas expectativas. Após o 10º escolhido geral dessa classe, o próximo é Cole Aldridge, 11º do Oklahoma City Thunder. Você pode ter esquecido desse aqui. Ele teve uma carreira de 3 anos em Kansas, foi All-American no 3º ano, em sua última temporada com eles. Ele pegava rebotes, defendia e o Thunder o escolheu em 11º no draft de 2010 a 2011 após uma troca. Aliás, eles têm Harden, Russ, Kevin Durant e falta um pivô. Depois ainda trazem Kendrick Perkins e Steven Adams. Aldridge é mais um exemplo de tentativa frustrada de resolver o problema de pivô, pois não era um bom jogador na NBA. Disputou 44 partidas pelo Thunder em 2 anos e foi para o Rockets na troca do Harden após esse período. Depois jogou por Knicks, Clippers, Timberwolves e teve algumas temporadas razoáveis. Jogou 339 partidas na NBA, mas é decepcionante para a 11ª escolha do draft. Sobre caras de Kansas não deu certo nesse grupo. Xavier Henry, 12º escolhido, foi para o Memphis Grizzlies. Ele foi um recruta 5 estrelas no ensino médio e passou 1 ano em Kansas, com temporada boa, mas não excelente. Ele era esperado como ala armador atlético e pontuador, mas o Grizzlies o escolheu na 12ª posição e ele não rendeu. É uma pena, pois como no caso do Oklahoma City e Cole Aldridge, o Grizzlies também era um bom time, com Conley, Gasol e Randolph. Eles precisavam de um pontuador de perímetro. Eles precisavam do que a versão teórica de Xavier Henry deveria ser, e isso simplesmente nunca aconteceu. Ele disputou 38 jogos pelo time como novato. É trocado para os Pelicans depois daquela temporada, depois acaba nos Lakers e está fora da liga após 5 temporadas e apenas 185 jogos. Ed Davis e o Toronto Raptors agora ocupam o 13º lugar geral. Outro grande atleta saindo do ensino médio, excelente protetor de aro e reboteiro pela Universidade da Carolina do Norte, teve uma boa temporada de calouro. E muita gente achava que ele seria uma escolha muito alta se saísse, se declarou para o draft de 2009, mas voltou para a 2ª temporada, foi bem, apesar de algumas lesões. Declarou-se para o draft em 2010 e foi a 13ª escolha de Toronto. Ed Davis teve boa passagem por vários times na NBA. Ótimo reboteiro, defensor e ameaça no aro, jogou 2 temporadas e meia em Toronto e teve boas passagens por Memphis, Lakers, Blazers e Nets.
Termina sua carreira no Jazz, Timberwolves e Cavs. Mais de 750 jogos totais na NBA e uma carreira sólida para Ed Davis. Agora, na 14ª escolha geral, vem outro cara que é meio que um dos meus favoritos dessa classe, e esse é Patrick Patterson na 14ª escolha geral, indo pro Houston Rockets, mais um de Kentucky, mas este é o veterano, não um one and done. Ele era destaque ao sair do ensino médio em 2007, mas permaneceu anos em Kentucky, mesmo com mudanças de treinador. Quando o técnico Calipari chegou, trouxe John Wall e DeMarcus Cousins, mas ele ficou e eu gostava muito do jogo dele. Aprimorou o arremesso de 3 pontos e média distância, lembrando o ala pivô dos anos 2000 como um embaixador da marca. David West arriscou muitos arremessos de 14 pés, ampliou seu alcance até a linha de 3 na NBA e, após 3 temporadas em Kentucky, foi a 14ª a escolha geral e um reserva sólido em vários times. Ele nunca conseguiu defender bem o suficiente ou arremessar bem o suficiente para ser titular, mas foi um bom jogador para os Rockets. Kings, Raptors, depois Thunder e Clippers. Foi visto pela última vez em 2021. Na 15ª escolha geral temos Larry Sanders e o Milwaukee Bucks, que muitos lembram, mas talvez tenham esquecido. Ele passou 3 anos na VCU na faculdade. Pivô atlético, especialista em tocos e pontes aéreas, foi a 15ª escolha do Bucks no draft de 2010. Ele demorou para engrenar e teve problemas de suspensão e lesões. Mas no 3º ano, ele já era uma peça importante para o Milwaukee Bucks, especialmente na defesa. Ele nunca foi destaque ofensivo, mas recebeu votos para jogador defensivo do ano em seu 3º ano. O problema é que esse foi o auge da experiência de Larry Sanders. Lesões encurtaram sua carreira. 5 temporadas nos Bucks e só 5 jogos nos Cavs em 2016-2017. E foi isso para Larry Sanders na NBA. Avançando um pouco agora, 18ª escolha geral, Eric Bledsoe e o Los Angeles Clippers. De novo, um cara de Kentucky, um cara 5 estrelas, teve uma temporada sólida como calouro em Kentucky, mas ficou ofuscado por caras como John Wall e DeMarcus Cousins. Os Clippers o adquirem na noite do draft com a 18ª escolha geral e ele faz 3 boas temporadas na equipe. Mas estava claro que ele era bom o suficiente para ser titular, só não conseguia porque Chris Paul estava lá nos Clippers. Após 3 anos, ele é trocado para os Suns e suas estatísticas melhoram bastante. Ele foi um motorista consistente e ótimo defensor de perímetro por anos nos Suns e Bucks. Foi 2 vezes escolhido para a defesa do Bucks e era um ótimo jogador. Teve falhas em seu jogo que levaram à troca de Milwaukee para o Pelicans em 2020 na negociação por Drew Holiday. Ficou 1 ano no Pelicans, depois 1 ano no Clippers e só. Carreira de 12 anos e mais de 800 jogos sem All-Star, mas Eric Bledsoe foi bom, especialmente para a 18ª escolha do draft. Foi para a Associação Chinesa de Basquete em 2022 e, até o momento desta gravação, passou a temporada 24-25 com eles. Avery Bradley está em 19º no Boston Celtics. A ESPN considerava Avery Bradley o principal do ensino médio em 2009. Ele jogou uma temporada no Texas, teve média de 11,6 pontos, se destacou na defesa e entrou no draft. Foi para os Celtics na 19ª posição devido a dúvidas sobre seu ataque e tamanho. E quando ele chegou lá, os Celtics ainda eram um dos melhores times da liga, então ele realmente não jogou tanto assim. O time piorou nas temporadas seguintes ao trocar jogadores como Paul Pierce e Kevin Garnett, e Bradley se tornou um jogador realmente sólido. Ele atingiu o auge com aqueles times do Brad Stevens que mencionei brevemente antes, especialmente na temporada de 2016-2017. Ele melhorou como arremessador o suficiente para ser uma ameaça ofensiva de verdade e era um defensor excepcional, o que era perfeito porque ele jogava ao lado de Isaiah Thomas, que não conseguia marcar ninguém. Mas esse foi meio que o auge tanto para ele quanto para aqueles times do Celtics. Na off-season de 2017 foi para o Pistons por Marcus Morris e no fim da janela de 2018 trocado para o Clippers por Blake Griffin. Rodou por vários times e encontrou um certo papel em diferentes equipes. Ele conquistou o título de 2020 com o Lakers, mesmo sem ir à bolha, nos playoffs. Foi visto pela última vez em 2022 com o Clippers. Teve uma carreira muito boa, especialmente considerando sua posição no draft. Infelizmente para a turma de 2010, esses são praticamente todos os jogadores de destaque do restante da primeira rodada. Só Trevor Booker, além dele, jogou mais de 500 jogos na primeira rodada. Depois vem outros nomes, Grievous Vasquez, Quincy Pondexter e Jordan Crawford. São interessantes, mas não a ponto de merecer uma sessão aqui. Seguimos para a segunda rodada, 33ª escolha geral. Hassan Whiteside, que vai para o Sacramento Kings. É hilário que o Kings acabou ficando com DeMarcus Cousins e Hassan Whiteside no mesmo draft. Whiteside foi um dos 100 melhores recrutas do ensino médio. Vai para Marshall por uma temporada, impressiona com seu tamanho e habilidade de bloquear arremessos e entra no draft.
e esse potencial foi suficiente para levá-lo à 33ª escolha geral. Para os Kings, ele ficou apenas 2 temporadas, mas não fez absolutamente nada. Ele jogou 19 partidas em 2 temporadas e saiu da liga. Ele atuou no exterior por algumas temporadas e retornou à NBA em 2014 pelo Heat, quando se destacou pela primeira vez. Em Miami, ele tem uma média de 12 pontos e 10 rebotes no segundo ano. Ele lidera a liga em tocos, entra no segundo time de defesa, assina um grande contrato na off-season e no terceiro ano tem médias de 17 pontos e 14 rebotes, liderando em rebotes. Esse cara, como falei, jogou só 19 jogos na NBA em 2 temporadas em Sacramento. Depois disso, as coisas pioram para a ração Whiteside. Ele ganha essa reputação de ser um cara que só corre atrás de tocos e não defende de verdade, só quer bloquear arremessos, o que pode gerar várias oportunidades de rebote ofensivo. Esse estilo não é vencedor e o Miami Heat acabou se cansando dele. O contrato virou problema, mesmo com seus bons números nas temporadas seguintes. Ele foi trocado para o Portland Trail Blazers em 2019, depois para o Sacramento Kings, Utah Jazz e jogou internacionalmente, sendo visto pela última vez atuando fora dos Estados Unidos. Uma carreira estranha para quem teve temporadas estatísticas impressionantes com o Miami 35. Quero citar rapidamente Mandia Bialica. Provavelmente pronunciou errado, mas sempre foi assim até quando ele jogava. Ele era um bom arremessador. Na verdade, só apareceu na liga na temporada de 2015 a 16, já com 27 anos. Mesmo sendo a 35ª escolha no draft, ele se destacou no Kings na temporada 2019-20. 39ª escolha geral é Landry Fields para o New York Knicks. Ele teve um começo muito bom de carreira como defensor e jogador de apoio. Na verdade, ele foi escolhido para o primeiro time dos novatos. O problema é que essa foi sua melhor temporada na liga. Ele foi para o Raptors em 2012, mas jogou só 5 temporadas e 255 jogos na NBA por causa de lesões. Jogou pela última vez na NBA em 2015. Depois foi gerente geral do Atlanta Hawks até abril de 2025, mas acabou sendo dispensado do cargo. O 40º escolhido foi Lance Stephenson, do Indiana Pacers. Tem algumas duplas de escolhas de draft insanas nessa classe. Comentamos sobre DeMarcus Cousins e Hassan Whiteside em Sacramento, além de Paul George e Lance Stephenson na mesma classe em Indiana, o que é impressionante. Foi All-American no ensino médio, mas depois teve dúvidas de elegibilidade ao entrar na faculdade, tornando o recrutamento estranho. Vai para Cincinnati e faz uma temporada sólida. Muitas dúvidas sobre Lance Stephenson no draft o fizeram cair para a 40ª posição. No início, faz pouco por Indiana, mas depois tem 2 ótimos anos no time, desde 2012 e 2013, há bons momentos nos playoffs. Era talentoso, pontuava, passava e tinha energia, mas nem sempre mantinha o foco. O auge dele foi divertido, mas infelizmente para ele durou pouco. Em 10 temporadas e mais de 600 jogos na NBA, atuou por Hornets, Clippers, Grizzlies, Hawks, Timberwolves e Pelicans. Mas nunca mais atingiu o auge dos primeiros times do Pacers. Ele atuou pela última vez na NBA em 2022, jogou fora do país depois e foi anunciado em maio de 2025 na Liga Big Three. Então, Lance Stephenson, cara divertido realmente, uma carreira muito legal e interessante. 55, agora quero mencionar brevemente Jeremy Evans, do Utah Jazz. Não fez muita coisa no nível da NBA, mas venceu o concurso de enterradas de 2012, então ele certamente merece ser mencionado. E depois teve uma carreira internacional muito boa também. Jogadores não draftados como Ish Smith, Boban Marjanovic, Lance Thomas e principalmente Jeremy Lin merecem destaque. A maioria de vocês já conhece essa história. Lin quase não jogou no início da carreira na NBA. Ele estava nos Knicks e nos Warriors, indo e voltando entre a G-League e os Warriors. No início de 2012 ocorreu a Linsanidade, momentos insanos e cestas decisivas com Jeremy Lin jogando incrivelmente por semanas enquanto os Knicks estavam sem armadores. Ele construiu uma carreira completa na NBA como alguém que surgiu do nada em poucas semanas. Depois ele foi para o Houston Rockets e virou free agent restrito, foi bom para eles. Atuou por Lakers, Hornets e Nets. Teve bons momentos em cada equipe, mas lesões prejudicaram sua carreira na NBA. Encerrou a carreira atuando pelo Hawks e depois pelo Raptors, onde ganhou o título de 2019 na NBA, mas depois ele continuou jogando bastante internacionalmente e até o momento desta gravação segue atuando internacionalmente em Taiwan. Uma trajetória incrível e marcante para alguém não draftado no draft da NBA de 2010.